Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, dia 11 de março de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime, sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje falando o que completa 5 anos hoje, aniversário para ela, para a pandemia. 5 anos atrás tinha o toque de recolher, né? Tinha que ficar afastado de todo mundo. Em dezembro do ano anterior começaram os primeiros casos na China e depois em 11 de março de 2020 é que foi decretada a pandemia e a gente teve que, algumas pessoas, né, as que tiveram noção, tiveram que manter um afastamento social, uso de máscara, cuidados, batalha pelas vacinas e tudo mais. Isso foi 5 anos atrás. Foi dia 31 de dezembro de 2019, os primeiros casos de uma suposta pneumonia em Wuhan, na China. Agora eu te pergunto, a pandemia já acabou? Não acabou não, sabia? Segundo dados aqui da OMS, a questão pandêmica ainda não acabou. Todo aquele desespero que a gente tinha, né, dos casos, morreram mais de 15 milhões de pessoas no mundo, mais de 700 mil no Brasil, tudo aquilo de ficar isolado, de usar máscara e tal, tudo aquilo, não tem mais a necessidade, porque hoje a gente tem vacinas, já se entende melhor o vírus. O vírus é uma transmissão agora interhumana, ou seja, de seres humanos para seres humanos. Quando era de animal para seres humanos era muito mais perigoso, mas a ideia, o selo de pandemia ainda não foi retirado pela Organização Mundial da Saúde. Como é que foi a pandemia para vocês aí? Eu tive sorte de não ter perdido ninguém próximo para a pandemia, mas vimos vários casos, mas também me cuidei. Conta aí nos comentários como foi a pandemia para vocês. Espero que vocês não tenham perdido ninguém. Se tiver perdido, lembrem do responsável por isso, tá? Do genocida responsável pela morte de mais de 700 mil brasileiros. Era o sujeito que estava na cadeira de presidente do Brasil na época, colocando pessoas como Pazuello como ministro da Saúde, não é mesmo? Mas é isso. 5 anos da pandemia, parabéns para ela. Matou mais de 15 milhões de pessoas. Muito bem. Falando em mundo, ó, a notícia que saiu. Ucrânia concorda com proposta dos Estados Unidos para cessar fogo imediato de 30 dias com a Rússia. Então, o governo ucraniano também se comprometeu a tomar medidas para restaurar uma paz duradoura após a invasão russa. Autoridades da Ucrânia e dos Estados Unidos se reuniram na Arábia Saudita, tudo na Arábia Saudita ultimamente, né? Hoje, para discutir a guerra. A proposta de cessar-fogo ainda precisa ser aprovada pela Rússia e formalmente assinada pelas partes envolvidas no conflito. Então, primeiro eles estavam negociando com a Rússia e deixaram a Ucrânia de fora. Agora estão conversando com a Ucrânia e deixaram a Rússia de fora. Por que não sentam logo os três, né? Mas ok. Durante a reunião, os Estados Unidos anunciaram que retomarão o compartilhamento de informações de inteligência e assistência de segurança à Ucrânia, que eles tinham retirado, lembra? Quando o Trump debandou pro lado do Putin. Além disso, Ucrânia e Estados Unidos concordaram em concluir o mais rápido possível um acordo para a exploração dos recursos minerais. Ucrânia, é isso que os Estados Unidos quer. É isso que quem está por trás do governo estadunidense quer, que são as Big Techs. Eles querem os minerais ucranianos, eles querem as terras raras da Ucrânia. É isso que eles querem. Os detalhes ainda não foram divulgados do acordo, né? E não há prazo definido para o início do cessar-fogo, caso a Rússia o aprove. Segundo o Rubio, tá, beleza, muito bem. Então o encontro foi na Arábia Saudita, agora é esperar a resposta da Rússia quanto a isso. E a Ucrânia é difícil ser um país pequeno num planeta capitalista, né? Eles precisaram da ajuda dos Estados Unidos para se defender contra a Rússia. E foi mais ou menos o que vender a sua alma para o capiroto. Porque agora eles estão devendo para os Estados Unidos. E eles vão ter que pagar. Como? Dando acesso aos seus minerais, não é mesmo? É assim que funciona no capitalismo. Parabéns para esse sistema nefasto que não funciona mais. Vamos a um desmentido? É fake que decreto aumentou o imposto de renda para alíquota de 27,5% para 35,5%.
Mais uma mentira. Circula nas redes sociais uma publicação que diz que um decreto aumentou a alíquota do imposto de renda para pessoas físicas, o IRPF, de 27,5% para 35,5%. É fake, é mentira, mais uma mentira da extrema direita. Tá? O conteúdo é falso. A Receita desmentiu o texto, aspas para a Receita. No Brasil, somente a lei pode aumentar a alíquota de imposto de renda. Nunca existiu e jamais existirá decreto aumentando a alíquota de imposto de renda, porque isso seria inconstitucional. Não é, não pode. Alguém acorda e fala, vou aumentar a alíquota. Ou o presidente, ou seja lá que for. Não. Tem que ser por meio de lei. A alíquota máxima do imposto de renda para pessoas físicas é de 27,5% há mais de 20 anos. E não existe a possibilidade de ser aumentada, como dito, por decreto presidencial. É o que eu falei, o presidente acorda hoje e fala, vou aumentar a alíquota. Não é assim, tá? Então isso aí tá rodando já tem um tempo. Se você viu no WhatsApp aí, talvez seja uma boa ideia sair dos grupos onde você viu essa mensagem, porque é mais uma mentira da porcaria da direita no Brasil. Ok? Muito bem. Agora, já que a gente tá falando de Brasil e de absurdo, a Câmara dos Deputados está prestes a colocar, por indicação do PL, na cabeça de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, quem? Você me pergunta. Eu te respondo. Eduardo Bananinha. Eduardo Bolsonaro. Justamente o ser que está gastando dinheiro público lá nos Estados Unidos, porque ele está viajando e quem está pagando somos nós, para pedir, pelo amor de Deus, pro Trump, pra galerinha dele, invadir o Brasil para restaurar a democracia. Eu queria saber que democracia é essa que está em perigo, porque aqui está tudo bem. Tanto que tem gente como ele, um ser desprezível, que tem a liberdade de viajar para lá, para angariar apoio para uma invasão estadunidense ao Brasil. Isso é um patriota. Veja, você que vota nessa gente, eu tô falando pra você que vota nessa gente, é responsável por essa merda. Porque um sujeito desse que se diz patriota, usar um dinheiro público pra viajar repetidas vezes aos Estados Unidos, pra pedir ajuda, pra pedir invasão, isso é crime lesa pátria. Tá? E a Câmara dos Deputados quer pôr esse sujeito como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa. Ele tá lá fazendo lobby contra o Alexandre, a tal da ditadura da toga que não existe, mas um monte de gente no Brasil acredita, e ele tá lá pedindo, pelo amor de Deus, para alguém ajudar ele aqui. O líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, ele disse o seguinte: aceitamos qualquer nome, menos o dele. O dele só se for sem passaporte. Ô Lindenberg, vou te falar um negócio, nem com passaporte, viu? Porque isso aqui, como disse o ICL aqui na matéria, é exatamente isso. É você colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Tá? Aspas ainda, agora é pro... Não, eu não vou ler esse Sóstenes, você tá de brincadeira. O Hugo Mota diz que não vai fazer nada contra a indicação. Você já vai mostrando a carinha dele, né? E o Boulos, né, o Guilherme Boulos do PSOL, ele acionou a PGR contra o Eduardo Bolsonaro por crime lesa pátria. Já faz umas 2 semanas isso aí. Cara, a comissão ela tem um papel fundamental na análise de tratados e acordos internacionais, incluindo os acordos entre Brasil e China assinados durante o G20, realizado no Rio de Janeiro de novembro do ano passado. Entregar a presidência a um deputado conspirador será um gesto que entrará para a história da Câmara, negativamente. O ponto é, os Estados Unidos morre de medo desse alinhamento, dessa ligação entre Brasil e China. E eles vão fazer o que puder para colocar o Bananinha ali para ele atrapalhar esses acordos de Brasil e China. Não pode colocar esse sujeito na presidência dessa comissão. Vamos ficar de olho. Precisamos fazer muito barulho, porque isso aqui é muito perigoso. Vamos falar de Cuba?
Cuba conclui libertação de 553 prisioneiros após acordo com o Vaticano. Esse acordo tinha sido costurado ainda na gestão do Biden, tá? Porque o Biden tinha prometido tirar o nome de Cuba lá da lista dos terroristas, países terroristas, em troca da liberação desses reféns. Vamos lá. O principal tribunal de Cuba afirmou no final da segunda-feira, ontem, dia 10, que 553 prisioneiros foram libertados após um acordo intermediado pelo Vaticano, que parecia estar no limbo, tarará. Em janeiro, o Biden, quando ele ainda era presidente, concordou em retirar Cuba de uma lista de terrorismo, como eu disse e tal, e diminuir as sanções que os Estados Unidos inflige a Cuba. É porque é um absurdo o que os Estados Unidos faz contra Cuba. Tá? E estudem a história de Cuba. Cuba, antigamente, era mantida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham... Assista o Poderoso Chefão, por exemplo, o terceiro filme. Os Estados Unidos tinha muitos negócios ali, muita coisa. Até que a guerrilha subiu, se livrou dessa porcaria dos Estados Unidos, e desde então a ilha sofre sanções e gente passa muitas dificuldades ali. A mídia estatal de Cuba disse no noticiário noturno de ontem que as autoridades judiciais confirmaram a libertação antecipada de 553 prisioneiros, tá? De acordo, como eu disse, que foi feito por um acordo com o Biden, tá? Mas ainda assim não tiraram a Cuba das sanções, ainda mais agora que esse laranja tá lá na presidência, né? Então, assim, se fala muito de Cuba e pouca gente sabe e entende sobre Cuba. Se você quer entender, vai estudar, vai ler sobre. Cuba não é isso que se diz. Cuba é um país incrível, como quase todos os países são, ok? Só que a gente foi ensinado ou mal ensinado, ou a gente ouviu durante muito tempo muitas mentiras sobre Cuba. Então você quer saber a verdade? Vá estudar, vá atrás das informações por você. Não fique esperando que alguém traga para você, tá bom? E a última, uma que eu adoro sempre, do meu querido prefeito de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo entrar na justiça contra a prefeitura após compra de garrafas d'água superfaturadas no Carnaval de 2024. É uma coisa bem comum, né, na gestão Ricardo Nunes. O que tem de coisa superfaturada, mutreta, esquema, é uma coisa bem comum. Olha só, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública de improbidade administrativa pedindo a devolução aos cofres da capital paulista de mais de R$ 1.200.000, oriundos da compra superfaturada de garrafas d'água no Carnaval da cidade de 2024. Pagaram R$ 5,52 por garrafa, quando o preço variava de 93 centavos a R$ 2,25. Então, na melhor das hipóteses, eles pagaram mais do que o dobro do que o negócio valia. Não, um pouquinho, o dobro, do que valia. Um pouco mais do que o dobro. Na pior das hipóteses, eles pagaram R$ 5,52 em uma garrafa d'água que poderia vir a custar 93 centavos. Tá? Tá bom para você ou não? Muito bem. O que a prefeitura diz? Por meio de nota. Vamos à nota da Secretaria Municipal das Subprefeituras. O valor estipulado por cada garrafa d'água seguiu pesquisa de mercado. Eu queria saber qual, querido, que nenhum lugar estava esse preço. Nenhum. Após a primeira licitação não ter tido êxito devido ao baixo preço referencial. O valor pago por cada unidade também englobou os gastos com logística e refrigeração. Que maravilha, não é mesmo? Toda hora aparece um caso de superfaturamento, amigo do prefeito, mutreta, desvio de verba, todas as investigações, né? São todas investigações. Estou falando que ninguém fez nada, mas é impressionante o quanto isso aparece na prefeitura de São Paulo. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like, seguir o canal e enviar para os amigos. Essa foi a edição desta terça-feira, dia 11 de março de 2025 do Cidadania S.A. Um bom fim de terça, uma ótima quarta. A gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço e até lá.